Hoje nós vamos falar sobre a palavra, o poder transformador da palavra. Tudo que você fala, você se torna refém disso. Você é refém do que você fala e senhor do que você não fala. E a sua palavra ela pode construir, ela pode mudar a história, mas ela também pode destruir, pode acabar com uma pessoa. É sobre esse poder do que a palavra pode fazer é que nós vamos trabalhar o bate-papo de hoje. Você pode participar com a sua palavra através do nosso e-mail, batepapo@redesuper.com.br. Dê lá a sua dica, faça o seu comentário, sua crítica, sugestões de temas. Você vai nos abençoar grandemente. Lembrando que o programa ele não é ao vivo, é gravado, mas nós sempre vamos lá, olhamos seu e-mail e a partir das suas sugestões tentamos fazer o melhor para fazer esse programa ser mais rico, mais interessante para você. E para tratar do tema, o poder transformador da palavra, nós temos aqui o pastor Atilano Muradas, o pastor Isaac Zalton e o pastor Vinícius Zulato. Então, pastor Atilano, o que a palavra pode fazer na vida de uma pessoa? Rapaz, tem um versículo bíblico que fala, está lá em Provérbios 18, 21, diz que a vida, a morte e a vida estão em poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que bem utiliza a sua língua vai comer do seu fruto, né, dela. Quem usa bem a sua língua vai colher coisas boas. Quem usa mal vai colher mal. Rapaz, eu acho que não tem nada que nos diferencia mais do que a maneira como a gente fala. É aquilo que a gente fala, é que mostra para as outras pessoas quem nós somos, que expressa aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos. É tudo no poder da palavra. Existe sempre uma repercussão muito grande do nosso programa, por exemplo, porque aqui as pessoas emitem opiniões, falam coisas. Bate-papo é palavra. Exatamente. Palavra. E nós estamos jogando essas palavras, as experiências que Deus nos dá, o conhecimento que Deus nos dá nesse bate-papo aqui, e ele tem abençoado muitas pessoas. A gente anda aqui em Belo Horizonte, até outros estados que a gente vai viajando para cantar e pregar, etc. A gente encontra com as pessoas, olha, eu tenho visto o bate-papo, foi muito bom aquele tal programa, aquele outro programa, ou seja, palavras lançadas, que são lançadas para abençoar a vida das pessoas, que é o objetivo da nossa Rede Super, né? E desses nossos debates, é edificar, subir o nível, né, das pessoas que estão nos ouvindo. A gente quer que você aprenda mais, saiba mais, se interesse mais por esses temas. Por isso que a gente está discutindo. Então, a palavra, né? Interessante, né? Falou abençoar, né? Abençoar. Abençoar significa falar bem. Falar bem. Então, assim, o poder da palavra. Há um tempo atrás, eu tinha um programa aqui, participava de um programa aqui, Madrugada com Deus, e nós ouvíamos as pessoas ligavam de várias partes do Brasil, e certa vez ligou uma senhora casada, já há um tempo de casada, e em um determinado momento ali de discussão entre ela e o esposo, ela lançou uma palavra. O esposo ele tinha problema, ele era estéril, ele não conseguia, ele não era uma pessoa... Não conseguia ter filhos. E na hora lá, ela muito nervosa, ela falou, você não presta para nada, nem para me dar um filho. E esse moço, assim, o casamento naquele dia entrou em ruína. Ele saiu de casa e ele não queria ela mais. Ele falou que ele amava ela, mas ele estava tão ferido. Aquela palavra ali veio ali assim como abrir uma ferida na vida dele. E eu vejo assim essa questão de nós cuidarmos das palavras, às vezes com o filho, principalmente, pastor Atilano, quando nós estamos naquele momento assim, para tomar decisões, ou quando tem situações que pode, muitas vezes, trazer um estresse alto, né, onde a gente pode estar nervoso. Naquele momento, nós temos que ter um cuidado maior com as palavras, porque a Bíblia diz que nós vamos prestar conta daquilo que nós falamos. Então, quando você fala de abençoar, significa falar bem. E como que uma palavra pode levantar uma pessoa? E como tem pessoas que estão debaixo de uma palavra negativa ali, de uma palavra maldita ali, que foi dita num momento
às vezes, da formação da vida da pessoa, do crescimento da pessoa, e a pessoa pegou aquela palavra e, às vezes, ele não consegue terminar as coisas, às vezes, ele não consegue encarar os desafios da vida, porque ele ouviu sempre aquela palavra negativa. Então, eu percebo que nós temos que ter muito critério no falar, e se formos falar, devemos falar para abençoar, falar bem. Diz que nós temos uma boca e 2 ouvidos, né? Por causa disso, nós devemos falar, devemos ouvir o dobro do que a gente fala, né? Mas você sabe que tem um capítulo inteiro dedicado, né, na Bíblia, que é o capítulo 3 de Tiago, né? De Tiago 3, em que ele fala sobre o cuidado com a língua. Você imagina, tem algumas coisas na Bíblia, que tem um versículo. Tem coisas na Bíblia assim que é meio versículo. Agora, cuidado da língua, a gente encontra muitos versículos durante a Bíblia toda e encontra um capítulo inteiro no livro de Tiago só sobre isso. E ele falando uma coisa muito interessante, em resumo, que a língua é como o leme de um navio. Quem não conhece um navio, não sabe muito bem como é que o navio funciona. Mas o navio, ele é enorme, mas ele tem um leme lá embaixo, que é um negocinho que fica lá embaixo. Pá, né? Uma pá que fica. E dependendo do movimento que ele faz lá no timão, não é o Corinthians, né? O que ele faz no timão, Atlético. no movimento que ele faz com o timão, aquele leme lá embaixo, vira para um lado, vira para o outro, e ele pega aquele imenso navio, de milhares de toneladas, e vira a direção todinha do navio, para lá ou para cá. Então a língua, Tiago compara, é como o leme do navio. Só aquilo é um negocinho pequenininho, escondido dentro da boca. Mas que a hora que fala, pode destruir ou pode construir. Por isso devemos usar, e ele fala usar a nossa palavra, usar a nossa palavra para abençoar, para ser uma fonte que abençoa as pessoas. É uma fonte que ensina, uma fonte que inspira, uma fonte que entusiasma. Você vê que se você fizer uma lista dos pecados de uma pessoa, você vai descobrir os pecados que nós todos podemos cometer, você vai descobrir que a maioria deles está ligada à língua. Vamos lá, vamos ver se vocês me ajudam a lembrar. Fofoca. Maledicência. Murmuração, intriga, mentira. O que mais? A facção, a divisão. O que mais? Dissensão, discórdia. Tudo isso, você vai pegar essa lista aí imensa e vai ver que está tudo. Blasfêmia, zombaria, zombaria, etc. Então, tudo utilizando a língua. Ou seja, a gente precisa aprender realmente a utilizar a nossa língua e utilizar para o bem. Ela pode nos destruir ou pode nos abençoar. Eu acho que é um grande desafio trabalhar a palavra no nosso país, né? O nosso idioma e a maneira como o português é utilizado. É muito comum no Brasil as palavras com duplo sentido, não é verdade? Acho que qualquer língua tem esses negócios, né? Toda língua não sei, tem. A gente lá não morou muito tempo nos Estados Unidos, né? Eu não sei se lá é igual aqui, mas aqui toda língua é lá também. Tudo tem um segundo sentido, tem uma maldade. Pastor Vinícius, você que é um cara do interior de São Paulo, né? Bauru. De Bauru, né? Você deve conviver muito com essas questões de palavras de duplo sentido. Como que nós podemos lidar com isso dentro da igreja? Porque às vezes você ouve tanto que até fica natural, né? Você entra na onda, né? Como que a gente pode se defender disso? Na minha opinião, a melhor forma é não fazendo uso delas, né? Mas geralmente elas são geradas de que forma, né? Convivência, mídia. Difícil, às vezes mais por essa questão Internet, de tradição, né? Mesmo, né? Acho que o pessoal, vamos supor, um exemplo, acabou-se que o nome, né? O nome que uma pessoa pode levar, né? Braulio, a pessoa chama Braulio. E aí criou-se na mídia... Por causa de uma campanha publicitária do governo, né? Exatamente. E aí criou-se na mídia essa campanha publicitária, referindo-se ao órgão genital masculino dessa forma. E aí o nome se tornou pejorativo, né? Então, aí a pessoa acabou que levava esse estigma, com ela por causa disso. Então, eu acho que nesse sentido em si,
acaba que não tem como, né? Você vai se referir a uma pessoa, você tem que chamá-la pelo nome. Mas eu acho que quanto mais você puder evitar, principalmente porque, vamos supor, a maioria das nossas palavras, a gente não se dirige só a cristãos, mas você se dirige principalmente, às vezes, a ímpios. E aí você usa a palavra dentro de uma conotação para você, mas para aquela pessoa Dá outra a conotação conotação. tem outra interpretação completamente diferente. Então a melhor forma é talvez não fazer o uso, buscar sinônimos, né? Palavras que falem a mesma coisa, mas que não sejam exatamente aquela palavra. E eu vou usar uma palavra que você acabou de usar, para dar exemplo disso aí. Eu Você até usou tenho medo quando ele fala a isso. palavra ímpio. Por exemplo, tem muita gente que não sabe o que é ímpio, mas às vezes a pessoa sabe e ela não vai gostar de ser chamada de ímpio. Porque ímpio, ele não é impio, ele não é pio. Ou seja, ele não é piedoso. não é piedoso. Ele não é um... Ele é um cara- impiedoso. Ele é né? impiedoso. Sem Quer dizer, é uma coisa negativa, assim, ao extremo. Né? Condenado ao inferno. Igual danado. Danado é condenado ao inferno. Sabe disso, né? Falar danado. Danado ela é usada para o diabo. Esse menino é Condenado danado. ao inferno. Então quem é o danado? Porque o único que está condenado ao inferno é o diabo. As pessoas vão porque querem. E vão porque querem, porque escolhem não escolher a Deus. Então elas, obviamente, vão para o outro lado. Então, a gente tem que ter esse cuidado de usar essa palavra que às vezes pode ofender as outras pessoas. E aí eu entro num ponto que a nossa cultura brasileira é terrível, que é a zombaria. A Bíblia fala para a gente em vários textos para nós não zombarmos. E, infelizmente, o nosso povo brasileiro é muito zombador. Faz parte da nossa cultura ser zombador. E eu vou contar uma experiência para vocês, porque eu sou brasileiro, nascido, criado brasileiro e tudo mais. Eu me lembro, nos primeiros anos no Exército, eu tinha lá por volta de uns 22 anos, 23 anos de idade, e eu jogava bola com o pessoal sempre e tal, e eu sou daquele corredor no campo, Vai jogar etc. no meu time, viu? Aí o que aconteceu? Eu sentava naquele negócio de jogo de dois gols ou 10 minutos, eu sentava e assistia os outros jogando e falando, e zombando. Não sei o quê, falava de um, falava do outro. Zoando e tal. do povo que tá jogando. Zoando, né? Como a gente chama no popular, zoando. Rapaz, eu me lembro, se fosse até hoje, eu fecho o olho, eu lembro daquele rapaz. O cara saiu lá do meio da quadra, assim, correndo, e parou na minha frente, colocou o dedo no meu rosto, assim, e disse assim: se você disser mais uma palavra, eu racho essa cara. Rapaz, eu fechei assim, né? Falei, rapaz, se aquele cara viesse naquele trator todo pra cima de mim, me quebrava. Você não estava aqui hoje. Eu não estava aqui hoje. Sabe o que eu aprendi naquele dia e comecei a dosar muito as minhas palavras? Aquelas brincadeiras que eu estava fazendo ali de fora da quadra estavam ofendendo, ferindo as Magoando. pessoas profundamente. Mas para mim era normal. Você praticava bullying com seus colegas. Em outras palavras, né? Entendeu? Eu estava fazendo isso. Mas, cara, todo mundo faz isso. Você não sabe quantas que eu já recebi na vida por causa do meu nariz. Seu nariz é grande, isso é isso, não sei o quê. Pessoas falavam. Sabe que hoje eu não acredito que sou feio, né? Que a minha esposa tem uma palavra para mim há 27 anos. Te curou. Você é lindo. Acabou. Você é linda. Ela sempre Você está até olhando para mim você dizendo, acreditou, você é você muito acredita. lindo. Rapaz, você pode falar pra o que você acreditar, quiser, né? É isso aí. Você pode falar o que você quiser, todo Ó, o mundo. Isaac tá zombando assim.